A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma honra muito grande para mim ter esse privilégio de anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo e falar da graça, da justificação, da fé. É isso que me torna um dos homens mais felizes da terra, porque eu sei que eu estou fazendo, eu entendo o que eu estou fazendo e eu sei para quem que eu estou fazendo. Glorifico a Deus pela sua vida, pelo amor que vocês, né, pela vossa vida, individualmente pela sua vida e também coletivamente como corpo de Cristo pelas vossas vidas, e que o Senhor Jesus, que é o nosso grande mentor, é o nosso bispo, é o pastor dos pastores. Muito obrigado, porque você ama Jesus, porque você serve a Jesus, porque você adora ao Senhor Jesus. A mensagem de hoje está baseada no texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 diz: depois destas coisas, porque houve algo especial no capítulo 21, que foi exatamente o nascimento de Isaac, e depois a grande oferta de Abraão das 7 cordeiras, que foram, essas 7 cordeiras foram num conjunto uma oferta futura para bênçãos futuras, que representam o João Batista de Isaac, preparando o seu caminho. Ele tinha apenas alguns anos, 7 anos de vida ainda, quando Abraão, então, entrega ao rei daquela terra, Abimeleque, diz o texto, o capítulo 21, verso 30, que é o juramento de Abraão. Ele diz: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam como testemunho de eu caver este poço. Esse poço é o poço de Beersheba, né? E ele observa isso, fica observando, até chegar no capítulo 22. Abraão entrega as 7 cordeiras no capítulo 21. E no capítulo 22, Deus então pede dele o motivo pelo qual ele havia dado as 7 cordeiras. Ele havia dado as 7 cordeiras no capítulo 21, e agora ele pede o seu filho Isaac no altar. Então as 7 cordeiras, elas garantem o futuro de Isaac depois dos seus 40 anos, do seu 40º ano, porque nesse período Abraão estava deixando este mundo para estar presente com Deus. Então o que nós estamos vendo aqui é uma lição absoluta de investimento para o mundo espiritual, para o futuro. As 7 cordeiras, ele coloca aqui no capítulo, quero ler o capítulo 21, ele diz assim: e tomou Abraão, verso 27, ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras das ovelhas. Então perguntou Abimeleque a Abraão: o que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Então ele diz: isso aqui é um pagamento que você não vai se interferir neste poço que eu estou cavando aqui. Esse poço que eu estou cavando vai ser a bênção futura do meu filho, porque no capítulo 26, de uma forma extraordinária, você pode ler ali que Isaac começou a desentulhar os poços que o seu pai havia cavado, e diz o texto a partir do verso 18, 26, 18, diz: e Isaac tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, e os filisteus
entulharam depois da morte de Abraão e deu aos novos poços os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Então está restaurando a obra do seu pai. E diz o texto, no capítulo 26, versículo 19, e o servo de Isaque, que cavaram naquele vale, acharam um poço de águas vivas, de manancial. Ele diz que os pastores de Gerar, dos filisteus, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Então esse poço tornou-se, foi chamado de contenda, Ezeque, quer dizer, ele torna a cavar, outro Sitna, que se torna inimizade. Depois ele torna a cavar Rebote, verso 22, quer dizer lugar amplo, mas tinha largueza, tinha o desejo, havia o desejo no coração dele de crescer, mas não deu água. Então dali ele vai subindo, no verso 23, e ali ele subiu, aí diz o texto, depois subiu dali a Beersheba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de meu servo Abraão. Então Isaque erigiu ali um altar, e invocou o nome do Senhor Jeová, e armou ali a sua tenda, e seus servos cavaram ali um poço, que já estava semi-pronto, que Abraão já tinha feito isso lá no capítulo 21. Então, o que acontece ali com aquela oferta das 7 cordeiras? Aquela oferta das 7 cordeiras, elas são a garantia, isto é, essa oferta é a garantia, ela é a garantia de que Isaque vai chegar ao plano original que o seu pai havia recebido de Deus, que é Beersheba. E essa cidade que tem esse poço, até hoje, está colocada como um sinal de que Deus prepara o caminho de uma pessoa pela oferta dos seus pais. Tenho falado sobre isso e algumas pessoas creem, algumas, porque a maioria é avarenta, a maioria absoluta do povo de Deus, a maioria absoluta é avarenta. E alguns ainda criam métodos, escrevem livros ou gastam seus tempos, porque não dá para investir, é para gastar mesmo, é para perder seu tempo, para tirar do coração daqueles que creem a fé de que Deus pode garantir o futuro dos nossos filhos por uma atitude que nós, os pais, tomamos enquanto eles ainda são crianças. Então Abraão fez isso. O que acontece aí? Ele faz isso no 21 e a bênção acontece no capítulo 26, quando ele está grande. Faz isso quando ele tem 8 anos e depois dos 40 ele chega a Beersheba. Aí ele bate no peito, ele pode bater no peito, ele quer bater no peito, como muitos fazem. Cheguei pela minha própria capacidade, porque eu sou capaz. Não, ele chegou ali porque Deus estava no controle. Esse controle foi comprado pela fé como uma oferta para Deus abençoar a sua descendência. E Deus foi fechando a porta. Ele fechou a porta quando ele cava o primeiro poço, que é chamado de Ezeque, o primeiro poço. Aí ele diz aqui, águas vivas de manancial. Mas Deus faz as pessoas disputarem com ele, igual que acontece conosco. Luiz Fonseca, Rafael, Lucas, estou vendo vocês aqui. André, estou vendo vocês aqui. Josias Oliveira, estou vendo aqui. Meu amigo Levi, Elvis, estou vendo. Elis, estou vendo vocês aqui. Amém? Estou observando vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aí ouvindo esta palavra. Eu queria que você tomasse sua Bíblia e anotasse as revelações que Deus está me dando para passar para você. Quero saudar todos os nossos amigos que fazem parte da família Osana. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivanir. Obrigado, Ivanir Santos. Obrigado por todos que estão presentes aí. Alessandro, meu amigo Alessandro Fantin, aí da Irlanda, obrigado pelo carinho. Daniel Veloso, grande abraço. Daniel, Tiago Freitas, Isidoro Vicente, um grande abraço. Meu querido
amado filho querido, Marcelo Gonçalves, estou vendo vocês aí, Mazambi, Garcia aí da França, um grande abraço. Também Silva Alves, né? Não sei se é Alé Silva Alves. Também Divanei Bispo, um grande abraço, irmão Marcelo, pastor Marcelo, servo do Senhor. Também Marcos Roberto Silva, grande abraço. Nossa querida irmã, também pastora Francinei Freitas, Deus abençoe, um grande abraço aí para essa família que eu amo muito, doutor Jorge, e agora sua filha estudando ali em Salvador. Também Genival de Abreu, grande companheiro. Voltando para a palavra, então, colocando essa palavra para vocês, ele pensa que quando ele cava o primeiro poço, depois dele desentupir os poços do seu pai, ele pensa que Ezeque, né, será dele. Aí Deus, quando ele está no controle da nossa vida, para ele cumprir a sua palavra, é extraordinário. Aí quando você começa a se enganar com Ezeque, aí ele faz as pessoas disputarem isso ali com você. Aí contenderem que essa água é nossa. Aí você diz, Deus, por que eles vêm tomar isso de mim? Por que eles não querem me deixar pregar aqui? Por que eles não me dão a palavra se eu tenho a palavra? Eles sabem que eu tenho a palavra. Por que eles não me deixam? Para fazer você caminhar para frente. Porque ele não quer que você fique em Ezeque. Seu pai deu uma oferta por Bexeba. E você tem que chegar em Bexeba. E muitas vezes você fala assim, eu estou cheio de inimigo nessa convenção, cheio de inimigo nesse concílio, cheio de inimigo nessa igreja. Não é. É Deus te empurrando. Porque se você não sair da sua zona de conforto, você vai ficar ali o resto da vida contendendo em Ezeque. Gênesis capítulo 26, verso 20. Então Deus vai te empurrar. Com a disputa das pessoas, Michael de Paula, meu amigo, Edu Silva, as pessoas vão começar a disputar com você. E aí você vai dizer, sabe que Deus não está comigo, Deus não está comigo, Deus não me ama, mas não é. Ele está te empurrando para que você chegue em Bexeba. Porque quando você tinha 8 anos, Abraão pôs 8 cordeiras no altar. E agora você não pode de jeito nenhum se encantar nessa zona de conforto. É que você está aí, um amigo meu me falou, eu estava em Niterói, vivia num apartamento de luxo. Eu pensei assim, nunca vou sair daqui. Chegou um tempo, alguns anos depois, chegou o tempo, Deus acabou seu tempo aqui, vai ter que ir para São Paulo. E lá em São Paulo Deus fez uma obra, e hoje Ele está fazendo a obra de Deus no exterior, e fazendo uma grande obra. Então o que eu quero mostrar para vocês é que se você se encantar com a zona de conforto, porque a água é boa, tem muita água, água de manancial, aí você diz, Ezeque será o meu lugar. Aí Deus levanta as pessoas para disputarem com você. Você se entristece, cava outro poço, no versículo 21. Cavaram outro poço pelo qual também contenderam. Por isso chamou de Sitna, quer dizer inimizade. Ninguém quer saber de você ali. E você sente mal que você vai no mercado, ninguém gosta de você. Você vai na igreja, os caras estão com a cara feia, Marcelo. Você vai num lugar ali, as pessoas não conversam com você, nem te dão uma paz. É porque elas não gostam de você? Não. É porque Deus está fazendo isso. Deus está mandando anjos para fazerem isso, para que você saia dessa zona de conforto. E você então marche dali. E aí ele partiu dali. Verso 22, terceiro poço. Cavou ainda outro poço. E não contenderam por ele, verso 22. Pelo que chamou de Reobote, lugar amplo. Por que não contenderam com ele? Era amplo o lugar? Era, mas havia sequidão. Era amplo o lugar, mas a água era pouca demais para a largueza daquele território. Aí você diz, poxa, eu perdi o primeiro que tinha tanta água, perdi o segundo que é tanta água, e agora aqui eu tenho uma amplitude, eu tenho um território extraordinário, mas eu não tenho água suficiente para esse território. Tem água, mas não cabe. Tem água, mas não cabe nas cisternas. O tanto das águas, os metros cúbicos não vão poder te ajudar no futuro crescimento. Então Deus fecha a porta, Ele tranca as fontes. Aí você diz, Deus, que o Senhor quer falar comigo? Aí você vai caminhar para mais um passo. Aí no capítulo 26, verso 23, depois subiu dali a Berseba.
Então, quando ele chega no poço que o seu pai havia santificado, no capítulo 21, veja só, capítulo 21, ele tinha 8 anos, não, ele tinha 7 anos ainda, ele era uma criança, né? Quando o seu pai entrega a oferta para Abimeleque, que é o dono da terra, é o senhor da terra, que é o pai da terra, que é o rei da terra. Se autoridade para abençoar 7 cordeiras, capítulo 21, com 7 anos, disse que, versículo 30, e respondeu Abraão, quando ele perguntou a Abimeleque, que significam? Tem um significado, tem uma tipologia, tem um símbolo profético, tem um decreto profético. E aí ele diz, ele diz, e respondeu Abraão, que tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam como testemunho de que eu cavei este poço. Abraão não tinha visto a água ainda, mas ele começou a cavar, porque começaram a entupir o seu poço. Isso é muito, muito, muito importante, meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Eu quero dizer para você nesse momento uma declaração de fé. Talvez você esteja triste, você esteja vivendo uma tristeza no seu coração, porque você tem lutado para cavar, lutado para poder cavar. E você dizer assim, Deus, quando é que o Senhor vai mudar a minha vida? Ele disse, você está no caminho certo. Você cavou o primeiro poço, arranjei gente para disputar com você, para você sair dali, cavar o segundo poço, arranjei gente para fazer inimizade com você, foi eu que fiz, para você sair dali, para empurrar em você. Você chegou em Rehobote, eu te dei um lugar largo para ver se você sabia escolher, se você tinha capacidade de escolher, se você tinha capacidade de pensar. Oh, glória a Deus! E ele para e pensa, Michael de Paula, diz, sabe uma coisa? Estou indo daqui. E ele dá o seu quarto passo, porque havia uma bênção lá atrás que cobria a sua atitude. O que Jesus fez por você na cruz te dá direito a muita coisa. Tem gente que falou besteira dessa música, não entende nada da palavra, não tem nada de Bíblia, e pode entender de tudo, menos de Bíblia, porque o que Jesus fez na cruz por nós, tudo o que nós temos é direito conquistado por Ele a nosso favor. Não tem como você tirar essa letra, destruir essa letra, essa é uma letra verdadeira, fiel, baseada na palavra. Então Abraão fez isso, como Cristo fez por você. O Senhor Jesus fez por você. Mas você não assume porque você não quer. Não quer sair da sua zona de conforto, não quer sair do seu Ezeque, não quer sair do seu Sitna, quer ir para o seu Rehobote. Falei para um pastor amigo meu, aqui na Flórida. Eu falei para ele, pastor, troca esse nome em Rehobote. Sai dessa maldição de Rehobote. É largo, mas não tem ninguém aí. Aí tem uns gatos pingados ali só. Aí ele queria saber por que era só uns gatos pingados, que ele já estava ali tantos anos. Até os filhos deles perguntavam por quê. Eu dizia o nome, Rehobote. Rehobote, né? Porque você tem um passo mais, só falta um passo. Ele viveu a parábola do semeador. Ele semeou a primeira, caiu no meio, num caminho duro. Ele semeou a segunda vez, caiu no meio das pedras. Semeou a terceira vez, caiu nos espinhos. Aí você tem aí as três fases do semeador. Aí ele vai e diz, 4 é o número da persistência. 4 é o número da persistência. Eu vou continuar. E aí ele semeia a quarta vez para se vingar das 3. E a quarta é Berseba. Está garantida a tua bênção na sua quarta tentativa. Está garantida a tua bênção na sua quarta. Eu estou aqui para profetizar na sua vida. Para de estar choramingando. É como Moisés lá chorando no tabernáculo. E Deus falou, ei Moisés, não é hora de orar, é hora de agir. É hora de atuar. É hora de tomar uma posição. É hora de tomar posse. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí você está vendo aí, esperando que alguém
que alguém passe a mão na tua cabeça, e não vão passar. Eles vão disputar contigo, vão se tornar seu inimigo, eles vão deixar você sozinho no lugar largo, porque eles sabem que tem pouca água para você, não vão nem disputar com você. Então você não tem que se iludir, você não tem que se iludir com o rebote. Então esse pastor ficou muito zangado comigo, e até hoje ele não fala comigo. Eu tento falar com ele, mas ele não fala comigo, ele tem raiva de mim. Por quê? Porque eu disse para ele que ele nunca vai progredir em rebote. Ele tem que ir para Beersheba. Mas como ele disse, mas eu já sancionei isso legalmente. Ele disse, toma uma decisão na sua vida. E o dia que ele tomar, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Que Deus possa, de uma forma extraordinária, abençoar a sua vida nesse domingo. E que você possa observar que você vai, na quarta tentativa, alcançar a bênção que não alcançou na primeira. 100 vezes mais. Na segunda, 60 vezes mais. Na terceira, 30 vezes mais. Uma quarta tentativa para restaurar o que você perdeu em Ezeque, que você perdeu em Sitna, que você perdeu em Robote. Beersheba está garantido. 7 cordeiras, representando o sacrifício de Cristo por nós, para assumirmos aquilo que nós temos. Isso é muito importante na nossa caminhada. Se você ficar na zona de conforto, você nunca vai chegar em Beersheba. Mas Beersheba está garantida. Aí você chega no céu e diz, Deus, Senhor, eu nunca cheguei em Beersheba. Nunca chegou porque você sempre amou. Você sempre amou Sitna, você sempre amou Ezeque, você sempre amou Reobote. Mas eu tinha garantido para você, com 7 cordeiras, eu tinha garantido para você. Que esse ato das 7 cordeiras, não, se é 7, não dei 2, não dei 3, não dei 4. Se é 7, são 7. E não fica duvidando com isso. Se são 7, são 7. Cumpre isso, porque isso vai acontecer na vida dos seus filhos. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos em plena promoção no nosso site meujesus.org. Coloquei os mapas num preço para todo mundo poder adquirir. Coloquei o combo dos nossos livros da Teologia Latina de Nelson, que está sendo uma bênção em muitos seminários. Assim, milhares de seminários no mundo, irmãos, estão usando o nosso livro, a Teologia Latina de Nelson, que agora ainda tem 11, mas eu já tenho prontos 7, que é a pneumatologia com o Espírito Santo, eclesiologia, discipulado, né? O crescimento da igreja de casa em casa, dentro do discipulado, tudo que a Bíblia fala sobre o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, algo tremendo que eu escrevi sobre o discipulado. Obrigado, Marcelão, obrigado, pastor Marcelo, obrigado, Ivo Santos, glória a Deus, obrigado, MIV Brasil, Deus abençoe, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, né? Não dá, só dá para ler o Davi. Começa com G, Deus te abençoe. Júnior, Josias, Deus abençoe. Deus abençoe Luiz Fonseca, você é um grande amigo. Entre em contato comigo. Toda vez eu peço você entrar em contato comigo, você não entra. Levi Ellis, Deus abençoe. Anete Rocha, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Tomás Soares. Deus abençoe a todos os que estão aí por trás e que não tiveram coragem de colocar o seu nome aí, porque tem muita gente que assiste aí, anota tudo, prega, mas nem coloca o nome aí. Eu entendo isso, eu sei que você tem aí uma liderança que não gosta da gente, não gosta da família Osana, aí você fica quietinho aí, nem põe o nome, porque senão você é até excluído do seu ministério. Eu entendo isso. Que Deus abençoe Adriano, Viana, Deus abençoe Adson Rodrigues, Deus abençoe Ivanir Santos. É um grande amor tudo isso. Todos vocês. Nosso amigo pastor Aquino fez aniversário, Deus abençoe ele, Deus abençoe. Eu tenho os nomes, ali. Todas as pessoas que nos ajudaram a tirar a Bíblia ali do porto, e agora nós estamos somente esperando um milagre de Deus para que a gente possa tirar lá do Rio de Janeiro e levar para São Paulo. Se você quiser fazer parte dessa semeadura, faça, entre aí no nosso Pix, o nosso Pix é
Alderi com Y, ALDRY, @gmail.com. Alguém pode colocar aí, Marcelo, coloca aí para eles o nosso Pix. Talvez haja alguém que recebeu esta palavra, alguém que de coração, ao receber essa palavra, disse: eu quero tocar nesse altar vivo. A Bíblia diz: não esqueçais dos levitas que habitam no meio de vós, dentro dos vossos muros. Então, aqui, usando essa palavra que Deus colocou, que nos abençoa, também para abençoar a sua vida. Pai, eu quero abençoar o coração, a vida, ministério, as empresas, a vida deste funcionário, a vida deste profissional liberal, a vida dos teus servos esta semana. Entra com providência na vida de cada um deles, abençoa eles de uma forma que eles possam saber: isso aqui é resultado de uma bênção que eu recebi, porque eu entendi o que significa a oferta das 7 cordeiras para abençoar a nossa geração. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus.